pessoal, eu sou a Débora, eu sou monitora aqui no projeto Aprenda a Programar Jogando. Essa é a aula 2 do curso de Python para crianças. E na aula de hoje nós vamos criar um jogo em Python usando todos os conceitos que nós aprendemos na aula anterior. Então, se você não assistiu a aula de número 1, volta um pouquinho na nossa playlist para que você consiga acompanhar todas as informações, ok? Então vamos lá! Então, pessoal, na aula de hoje nós iremos criar um jogo que é chamado de Jogo da História. E como ele funciona? Esse jogo será formado por 2 jogadores. Pode ser você e a sua mãe, ou seu pai, ou seu irmão. Ou você pode jogar como os 2 jogadores mesmo. Não é bem simples e é bem tranquilo de fazer. Então vamos lá. Cada jogador irá inserir uma frase por rodada. E cada rodada forma um parágrafo diferente da nossa história. E nós teremos 3 rodadas. No final, os jogadores juntos, né? Você e sua mãe, seu pai, seu irmão, ou você sozinho, vai escolher um título para essa história e nós juntaremos as frases para formar uma história bem divertida, bem confusa, bem maluca. Entenderam? Então, por exemplo, eu e o outro jogador. Na primeira rodada, eu escrevo uma frase qualquer. Era uma vez uma menininha que morava sozinha numa cabana. E aí o meu colega vai escrever uma outra frase, que vai continuar a minha história, que não necessariamente vai ser a mesma história que eu tinha pensado. Entenderam? E assim nós vamos, então, formar uma história completa ao final. E para isso nós precisamos, então, receber as informações dos nossos jogadores, juntar todas essas informações e mostrar ao final. Para quem assistiu a nossa aula número 1, já sacou aí, então, que nós teremos entradas, um algoritmo, um passo a passo, e vamos ter, então, saídas, certo? Então, vamos lá, para a nossa primeira rodada. E na nossa primeira rodada, o que acontece, então? Nós temos o jogador 1 e o jogador 2. Cada um vai nos dar uma frase. E cada frase precisa ser armazenada no nosso espacinho da memória, que nós chamamos de variável, lembram? A variável é um espaço na memória onde nós guardamos informação. E nós queremos receber uma frase. Uma frase é um tipo de dado do tipo string, correto? E para nós recebermos, nós precisamos de um comando de entrada. Juntando tudo isso, nós temos então a frase 1 do jogador 1, que vai ser recebida através de um comando de entrada, input. E o que é que nós queremos receber? Jogador 1, digite sua primeira frase, certo? Lembrando que isso aqui é uma frase, né? É um tipo de dado string. E sempre que nós digitamos uma string, nós temos que colocar entre aspas. Aqui ajuda um pouco que fica marcado como vermelho, né? Então a gente já identifica. E a frase 1 do nosso jogador 2, a mesma coisa. Nós queremos receber uma frase do nosso jogador 2. Digite sua primeira frase. Correto? Então, pronto. Nós temos aqui 2 comandos de entrada que vão estar recebendo a primeira frase, que é um dado do tipo string, que vai estar armazenado nos nossos espaços da memória, que são as nossas variáveis. Frase 1 do jogador 1 e frase 1 do jogador 2. Então, vamos lá. Eu vou rodar aqui e o que vai aparecer para a gente é a nossa pergunta. Jogador 1, digite sua primeira frase. E qual será a minha primeira frase? Bom, era uma vez um lugar muito bonito. Bom, não precisa fazer tanto sentido, né? Então, essa é a minha primeira frase. Eu vou ser o jogador 1 e 2 aqui. Então, vamos lá. Frase 1 do jogador 2. Nesse lugar, existia um monstro escondido. Então tá, nós temos aqui a frase 1 do jogador 1 e a frase 1 do jogador 2. Nossa primeira rodada, então, está pronta. Nós já temos lá as primeiras frases guardadas. Vamos, então, para a rodada de número 2. E o que é que nós queremos fazer na rodada de número 2? Novamente, receber as nossas frases, que são strings. Então, aqui nós já temos pronto o que nós queremos. A frase 2 do jogador 1 e a frase 2 do jogador 2. Né? Então, vamos rodar aqui.
Qual é a frase 2 do jogador 1? Bom, vou inventar uma frase qualquer aqui. Ok. E a frase 2 do jogador 2? Então pronto, agora nós já temos mais 2 frases armazenadas na nossa memória. E na nossa terceira e última rodada, nós vamos mais uma vez criar frases, né? Então vamos lá. Então, tudo bem. Agora nós temos a primeira frase do jogador 1 e 2, a segunda frase do jogador 2 e 1 e a terceira frase do jogador 1 e 2, certo? E agora, o que nós precisamos fazer? Bom, nós precisamos unir todas essas frases para que isso forme uma história. E para isso nós vamos, então, criar novas variáveis que vão unir o que está armazenado nas outras variáveis. Como assim? As nossas variáveis estão guardando strings, certo? Estão guardando frases, que são textos. Em Python, nós podemos unir textos usando o sinal de mais, de soma. E nós chamamos isso de concatenação. Palavrinha grande, né? Mas é isso que acontece. Nós vamos concatenar as strings em uma nova variável. Então, por exemplo, quem é o nosso parágrafo 1? O nosso parágrafo 1 é a frase 1 do jogador 1 e a frase 1 do jogador 2, certo? Então, nós queremos aqui que parágrafo 1 seja uma variável, então igual, que guarde o que está na frase 1 do jogador 1, mais, e aqui um espacinho, né, só para poder separar uma frase da outra, mais a frase 1 do jogador 2, certo? Então, ok, vamos executar aqui. E o que é que vai acontecer? Vai salvar na memória agora, dentro da variável parágrafo 1, essa nova frase gigantesca, que é formada pela frase 1 do jogador 1 mais a frase 1 do jogador 2. E a mesma coisa nós vamos fazer para o parágrafo 2, que é composto pela frase 2 do jogador 1 e 2, e para o parágrafo 3, que é composto pela frase 3 do jogador 1 e 2, correto? E o que é a nossa história? Bom, a nossa história é a união dos 3 parágrafos, correto? Sim. Então, nós precisamos agora de uma outra variável, uma variável chamada história. Dentro dessa variável, nós vamos juntar todos os parágrafos. Como esses parágrafos agora também eram grandes frases, como é que nós vamos unir todos eles? Mais uma vez, nós vamos concatenar essas variáveis. Da mesma maneira, nós temos aqui uma variável, né? A variável parágrafo 1, mais um espacinho, mais a variável parágrafo 2, mais um espacinho, mais a variável parágrafo 3. E como é que nós vamos fazer, então, para essa história armazenar tudo isso? Bom, vamos executar aqui. Quando a gente aperta nesse sinalzinho, a gente executou o que colocamos na nossa linha de código e tudo isso ali está acontecendo. Já aconteceu dentro da memória do nosso computador e nós já temos agora uma variável chamada história que guarda todas aquelas frases que nós criamos antes, certo? E como é que nós vamos agora mostrar a nossa história final? Bom, da mesma maneira que nós vimos na aula 1, nós vamos usar um comando de saída. E qual era o comando de saída que nós aprendemos? Eu acho que você deve se lembrar. O comando de saída é o print. Então, para mostrar a nossa história, basta agora que nós usemos isso aqui, um comando de saída simples, print, história. E ao executarmos, tudo isso que nós criamos anteriormente, a união das frases que viraram parágrafos e a união dos parágrafos que virou uma história, vai aparecer aqui pra gente. Então, olha só, vamos ver como é que ficou a nossa história. Você pode ler a sua aí, eu vou ler a minha. Eu acho que ela ficou bem sem sentido, mas vamos ver. Era uma vez um lugar muito bonito. Nesse lugar existia um monstro escondido.
O dia amanheceu muito quente e as crianças da vizinhança decidiram ir brincar próximo à cabana. Chegando lá, eles encontraram um monstro e ficaram com medo, mas descobriram que, na verdade, o monstro era bem legal. Se tornaram amigos e brincaram o dia todo. Bom, essa foi a minha história. Como é que ficou a sua aí? Você pode jogar várias vezes. Basta executar o programa novamente e você pode jogar com pessoas diferentes. Crie diversas histórias e veja o que vai surgir disso aí, ok? Então, bom, esse foi um jogo que nós usamos e aplicamos os comandos de entrada, as variáveis e os comandos de saída. Além disso, nós aprendemos que as strings podem ser concatenadas, certo? Elas podem ser somadas para formar novas strings. Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula!